porque eu estava relutando ali com o Espírito Santo com relação a algumas coisas aqui, porque eu já ministrei várias vezes aqui neste lugar. Pode sentar. Pode sentar. É o mesmo preço. E de preferência aqui, mais para frente, tá bom? Aqui nós temos um texto, e eu quero descrever esse texto, e nós vamos entrar em algumas revelações do Espírito Santo. Quem quer? Sabe, Deus tem para nós um desvendar dos segredos do coração de Deus. A palavra de Deus diz que ninguém conhece a pessoa a não ser o Espírito que está dentro dela, sim ou não? Você pode fazer a maior cara de felicidade, mas você sabe o que você está passando lá dentro, porque o teu Espírito conhece o que você está passando. Não é verdade? Geralmente as mulheres têm a mais facilidade de mostrar isso daí, né? Você pode até olhar assim e falar, não, ela gostou, mas lá dentro só ela sabe. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo que habita em nós, ele vai até o coração de Deus, e ele sonda o coração de Deus, e nos traz revelação. Eu até vou dizer para você, certo, hoje com a tecnologia que nós temos, então a gente consegue entender algumas coisas assim, muito mais no racional. Por exemplo, era impossível há uns anos atrás entender que você, por exemplo, teria uma nuvem, sim ou não? E várias coisas na nuvem, e você teria um aparelhinho, que é um aparelhinho na sua mão, e você poderia baixar algumas coisas, né? Só que baixar alguns aplicativos e tudo mais, e você poder usar desses aplicativos, só que ele está na nuvem. Mas você imagina isso estar na nuvem? Você imagina? Você consegue entender isso? Não parece coisa assim de doido? Parece ou não? Não parece? Mas está na nuvem. iCloud. Que coisa. Aí se começa a fazer um paralelo com as coisas espirituais, você vai ver, por exemplo, a palavra de Deus diz que os anjos escrivões, uau, e eles escrevem, está tudo escrito. Agora, com o processo da nuvem, você fala assim, nossa, está tudo registrado lá, está tudo registrado, porque o mundo aqui, ele é um paralelo do espiritual. Você está entendendo ou não? Aí o que acontece? Quando nós começamos a nos mover no Espírito Santo, existe um dom, que é o menor dom, e que muita gente despreza ele. Muitas igrejas não querem nem saber dele, e até proíbe ele. É o dom de falar em línguas. Só que o dom de falar em línguas, ele é o menor dom, sim ou não? Mas você pode ter a maior porta que for, é uma chavinha desse tamanho que abre ela. Entendeu agora não? Então falar em línguas, ele desata e destrava, abre a porta dos outros, todos os dons. Mas ele também não é só isso. O falar em línguas é assim: você lê a palavra,
Você lê lá um texto, você está lendo. Aí aquele texto, ele não fica na sua mente. Aí se você começar a meditar naquele texto falando em línguas, sabe o que acontece? É a mesma coisa que você abaixar um aplicativo, dar um toque em cima dele, e o que vai acontecer com aquele aplicativo? Ele vai começar ou numa palavra até que ele está criptografado, né? E ele vai descompactar. É assim que acontece. E eu costumo dizer que quando a gente entende, a gente desfruta, né? Só que eu preciso assim ministrar para vocês hoje de uma forma didática, assim um pouco mais concisa, para a gente atingir o objetivo lá pelas 3 horas da tarde, tá bom, pastor? Eu não sei nem que horas são. Agora? 11h15. Quem quer almoçar meio-dia? Você não vai. 11h15 já? Jesus. Então eu vou pedir para o Espírito Santo me dar uma graça de compartilhar tudo que eu tenho para você em 1 hora, tá bom? Amém? Vocês vão ficar comigo? Vão? Amém. A primeira coisa que nós vemos nessa passagem, Jesus diz assim: entre os nascidos de mulher, não houve alguém maior que João, o Batista. Se ele está falando entre os nascidos de mulher, quem que excetua aquele que nasceu fora do nascimento do ventre? Tem alguém que nasceu sem nascer no ventre? Adão nasceu você vai ver a genealogia, né? Você vai ver lá os pais, daí quando chama Adão, e Adão filho de Deus. Agora, para a gente entender o Espírito Santo, para entender a ação do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, a forma que ele age, a maneira e quão ele é importante na nossa vida, a gente tem que começar do começo. Senão a gente não começar do começo, nós não temos entendimento. Por que Adão ele está fora disso que Jesus disse? Nós vamos entender isso. Lá em Gênesis está escrito assim: no princípio Deus criou. Vamos lá, gente. No princípio Deus criou. Criou o que primeiro? Os céus e a terra. Os céus é referência, e a terra é uma consequência, uma cópia, uma extensão, em que o céu tem que dominar sobre a criação. Então tudo que é perfeito vem do céu. Então nós precisamos ter a nossa visão no céu, porque é do céu que vem a perfeição. Se nós temos a visão do céu como perfeição e buscamos aquilo que é do céu na terra, como Jesus disse, né? Na oração do Pai Nosso: venha o teu reino e seja feita a tua
assim na terra como é no céu. Tem doença, miséria, enfermidade, maldição, ressentimento, mágoa, dor. Então, primeiro a referência, o céu. O céu é referência para nós. E nós somos embaixadores de Cristo para estabelecer o céu na terra. O céu na sua família. O céu na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, você é um embaixador. Você é aquele que tem autorização, porque você está sentado com Cristo em regiões celestiais. Eu estou indo lá na frente, mas eu vou voltar lá atrás, tá? Então, por quê? Porque o objetivo do Evangelho é nos fazer a imagem e semelhança de Cristo. O inimigo, quando olha para nós, os anjos, quando olham para nós, ele olha para nós, já olha, o próprio Pai olha para nós como a figura exata de Cristo. Amém? E nós não estamos abaixo, estamos acima, sentado com Cristo nas regiões celestiais. Por isso que a palavra de Deus diz que a humanidade, a terra, a natureza espera ansiosamente pela revelação dos filhos. Quem é filho? Deus vai te revelar. O que é revelar? É sair de trás e se apresentar. O mundo espiritual já reconhece, mas nós precisamos tomar posição, e aí o mundo vai ver. Amém? Amém até aí? Por quê? Porque este é o objetivo de Deus em nossas vidas no dia de hoje. Você não nasceu na época errada, nem no tempo errado, mas você nasceu nesse tempo para mudar a tua geração, para transformar o ambiente onde você está. Amém? E é por isso que num sábado, neste horário, só vocês estão aqui. Porque vocês foram escolhidos. Entendeu não? Aí a Bíblia fala assim: e a terra era sem forma aí, e o Espírito ele pairava sobre as águas. Agora deixa eu perguntar: tem uma mulher grávida aqui? Tem alguma mulher grávida? Não? Tem uma que quer engravidar? Tem alguma que quer engravidar aqui? Tem ou não? Rápido. Rápido. Não? Está todo mundo tranquilo aqui? Chega. Ai, ai. Mas vem você aqui. Vem me ajudar a pregar. Presta atenção nisso. A palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a primeira vez que eu li isso, e muitas vezes eu pensei que o Espírito pairava sobre o mar, mas não é assim. O Espírito Santo ele pairava sobre as águas, mas essas águas ela não estavam no mar. Existia água no mar, mas as águas elas estavam circuncidando a terra. Existia na terra existia como se fosse uma bolsa em volta dele. Aí como que você imagina isso? Põe a mão no seu ventre. Isso. É a mesma coisa que um útero.
Quando o útero ele é fecundado, o que acontece? O óvulo desce e ele se aloja no útero, e viu-se um envolto de placenta e água. Para quê? Para produzir vida. Então o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. Quando ele pairava sobre as águas, imagine as nuvens como se fosse um círculo de água. O Espírito Santo estava fecundando tanto a atmosfera para ter vida, a terra para produzir vida, o mar para produzir vida. Até aí tudo bem? Agora, o que acontece? Quando o óvulo é fecundado, até pouco tempo atrás, nós entendíamos pela ciência que aquela semente ou esperma que fosse mais rápido chegava e puf, sim ou não? Algum tempo atrás descobriu que não é assim. Pode chegar 1000, 1 milhão, mas quem escolhe a semente é o óvulo. E quando aquela semente ela entra em contato, há uma reação em cadeia que ela entra e há uma explosão de luz. E a vida começa. Sabe aquela palavra que diz que todo homem ou a humanidade que vem ao mundo vem pela luz de Cristo? É a luz de Cristo que entra naquele momento para trazer vida. E ali é uma fecundação. Amém? E a vida começa. Agora, depois de 9 meses, nós sabemos quanto tempo o Espírito Santo continuava incubando. Mas 9 meses nós sabemos que o que? Está maduro, sim ou não? Quando está maduro, o que acontece? A bolsa rompe e a água sai. A mesma coisa aconteceu na criação. A água, ela caiu. Essa água desceu de uma forma sobre a face da terra. Amém? E o que acontece para nascer a criança? Há uma coroa. Não é? Não é assim? Quem é a mãe aqui? A coroação. A coroação que nada mais é do que o nascimento da cabeça. A cabeça é a primeira porção que aparece. E o que aconteceu na terra? A mesma coisa. A primeira porção que aparece é o Monte Moriá. A primeira porção de terra que aparece é o Monte Moriá, que é a cabeça da criação. E a partir do monte, por isso que Israel é o centro do mundo e o Monte Moriá é o centro de Israel, e ali é que Deus começa a criar todas as coisas. Amém? Ali era o Éden. E nasceu. Quando nasceu, e ali Deus começa a criar todas as coisas. Vocês entenderam aí até aí? Bem didático, né? Deus abençoe. Aplauda ela. Agora, aquele Monte Moriá, que é a cabeça da criação, Deus começa a dali criar todas as coisas na terra. Você vai ver que Ele ordena que o mar frutifique e dê os seus habitantes, né? E a terra também, e os céus também. E aí você vai ver o quê? Que os animais terrestres, eles não vivem na água, porque foi o meio onde eles foram criados, sim ou não? Você pegar uma árvore, você não consegue plantar ela no mar. Por quê? Porque o meio dela é a terra. A terra é onde Deus
formou ela. Amém? Agora, se você for ver o homem ele foi criado em Deus. É por isso que nós não podemos viver sem estar em Deus. Amém? Agora preste atenção nisso. Digamos aqui que aqui é o Monte Moriá, certo? Lá existe uma rocha, que é uma rocha que é chamada a rocha da criação do mundo. Essa rocha é a mesma rocha que Abraão sacrificou Isaque. É a mesma rocha e é a mesma plataforma onde Cristo foi crucificado. Essa mesma plataforma é onde Jacó viu a escada dos céus descendo. Não é o mesmo lugar, é a mesma região. Mas especificamente nessa rocha, foi ali que Deus criou, ou melhor, Deus formou o homem. Amém? A gente vê o filme, a gente vê assim, Deus criando no chão, né? E moldando assim, não é? Não é? Mas foi em cima dessa rocha. Por isso que nessa rocha Deus chamou Abraão para sacrificar Isaque ali, em cima dessa rocha. Por isso que nessa rocha, durante muito tempo, ali ficou a Arca da Aliança, que é a representação do trono e da glória de Deus. Nós vamos entender isso um pouco mais para frente, porque é importante. Agora, preste atenção nisso. Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem estava envolvido na criação do homem? Sim, os três. Sim ou não? Agora eu te pergunto: quem entrou no Éden e colocou a mão na massa, colocou a mão no barro e formou Adão? Qual dos três? Os três estavam envolvidos, mas qual dos três? Vamos lá, gente, vamos. É assim que a gente desperta para o conhecimento. Vamos lá. Quem foi? Foi o pai? Hã? Foi o filho? Pai. O pai estava envolvido, mas quem colocou a mão para fazer foi Jesus, foi o Cristo. Como que eu sei disso? Você lembra quando Jesus ele cura o cego de nascença? O que ele faz? Ele faz e coloca onde? Aonde deveria ter um globo ocular, e fala: vai e lava. Deus fez, e Jesus fez o quê? Um globo ocular do barro para ele. Entendendo ou não? Agora, vem cá. Você vai me ajudar a pregar agora, tá bom? Pode tirar o óculos. Isso. Adão não tinha óculos. Segura o óculos. Deita aqui, aí, cabeça para lá. Isso. Não parece Adão? É o seu Adão? E você é a Eva do Adão? Cara, você tem uma pinta de Adão, né? Barbinha tudo feitinha, cabelinho na régua. Hein? Agora, preste atenção nisso. Quando a gente faz um
um bonequinho, né? A gente tem costume de fazer uma bolinha, né? Fazer um rolinho, e a gente vai montando. Você acha que Deus fez assim o homem? Não. Segundo a cultura judaica, Deus fez assim, ou melhor, Cristo fez assim. Ele do barro, ele moldou o esqueleto, foi moldando as estruturas internas, todas, né? Todos os nervos, os músculos, o cérebro, os neurônios, ele foi moldando de dentro para fora. E por último ele selou e foi fazendo os olhos. Amém? Foi fazendo todas as coisas. Mas ele não soprou lá de cima, como lá em Ezequiel, vento dos quatro, né? Vem ao vento dos quatro cantos e sopra sobre esses esqueletos e eles se levantem. Não foi assim. Quem estava envolvido na criação foi Cristo, sim ou não? Então agora imagine ele naquela pedra da criação do mundo, só que agora o que acontece? Formado, ele se debruça sobre aquele boneco, se assim podemos dizer, para soprar o espírito de vida. Que paralelo tem isso na Bíblia? Você lembra daqueles dois jovens que morreram e o profeta deita sobre eles, olho com olho, boca com boca, e eles voltam a viver? Sim ou não? E é mais ou menos também como aquela de Ezequiel, que eram ossos, sim ou não? Ossos. E Deus fala: podem esses ossos ter vida, voltar a viver? E ele diz: profetiza, filho do homem. E o que acontece? Aqueles ossos se juntam com ossos. Agora Deus criou o homem no sexto dia, sim ou não? Quantas horas tem um dia? 24 horas ou 12 horas. Agora eu imagino, presta atenção nisso, é que eu preciso ser rápido aqui, tá? Para a gente ir para o final, para as outras coisas. Quando ele se debruça, ali está o Espírito Santo em Jesus, ali está o Pai na criação, e ele começa a soprar. Sopra aí, sopra. Esse microfone aqui não tem som de sopro. E ele começa a soprar sobre as narinas. Mas entenda que isso daqui é tudo inorgânico, é barro. Agora imagine a força, o poder, a glória que teve que entrar para transformar este barro em ossos na medula, em tecidos. Imagine o poder, e quanto tempo esse sopro continuou sendo ali liberado, o vento do Espírito Santo, o vento do Espírito Santo. Jesus, ele transformou 6 talhas de água em vinho. A ciência diz que isso é possível, mas precisa pelo menos 1 minuto de todo o poder da Via Láctea inteirinha de energia para produzir, transformar 6 talhas de água em 6 talhas de vinho. Você imagine toda a energia da Via Láctea em 1 minuto. Foi difícil para Jesus? Não, ele disse: põe a água, tire agora, e sim ou não? Mas nesse processo aqui, ele continuou soprando,
E eu imagino, certo, que esses elementos começaram a se mover. Move aí, irmão. Chacoalhar da presença do Espírito, certo? E aí o que acontece? Qual é a primeira percepção de Adão quando ele abre os olhos? Ele vê quem? Quem que ele vê? Qual o cheiro que ele sente? Qual a primeira palavra que ele ouve? Ele sente a glória, o perfume, a presença de Jesus. Amém? Aí, vai, treme aí, irmão, vai, treme. Aí ele acorda e ele vê, ele sente essa glória. Aí eu creio que Jesus pega ele pela mão, levanta, certo? Aí levanta, e aí o que acontece? Há uma comunicação visual, interativa, e eu imagino os anjos olhando. Você imagina os anjos olhando? Hã? Vocês estão muito sérios. Eu imagino os anjos olhando. Aí Jesus começa, a mostrar para ele as coisas, né? As coisas, a criação. Olha, tudo isso daqui é seu, tal, né? Você vai viver aqui. Aí o que que acontece? Dá uma virada, os anjos falam assim, viu? Quem é quem? Ué, quem é o Cristo ali? Quem é Adão? Por quê? Imagem conforme a... Você já foi num lugar de espelhos? Ou já assistiu aquele filme que tem um vilão que está lá no meio dos espelhos e o cara tem que acertar o vilão? Você já viu isso daí? Mas é tudo igual. É ou não é? E fica difícil para você ver a mesma coisa. Por quê? Porque era imagem e semelhança. Agora, por que que era imagem e semelhança? Porque quando Cristo soprou nas suas narinas, Ele não só fez um homem natural, mas a glória de Deus veio habitar. Então as vestes de Adão eram vestes gloriosas. Que vestes? A veste de Cristo lá no Monte da Transfiguração. Está entendendo ou não? Adão não precisava andar de carro que nem nós, de avião. Ele podia andar pelo mundo todo, voando com o Espírito Santo. Adão, ele tinha uma inteligência que era a mente de Deus. Como que eu sei disso? Você já imaginou a vaca com outro nome? Hã? A vaca não tem cara de vaca? Natureza de vaca? Quem deu o nome? E a tartaruga? Você imaginou a tartaruga com outro nome? Por quê? Porque a mente de Adão era a mente criativa, uma mente do Todo-Poderoso, porque ele era a habitação de Deus. Amém? Agora, preste atenção nisso. Quando Adão pecou, ou melhor, a serpente disse para Eva: você pode comer de tudo, né? Inclusive da árvore da vida, porque você não vai morrer. Só que Deus disse para Adão: Adão, tudo isso é seu, você pode comer de tudo, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim ou não? Eu te pergunto, Adão morreu no dia que pecou? Ele morreu ou não morreu? Quem disse a verdade? Foi Deus ou foi a serpente? Preste atenção nisso. Tudo que Deus diz é verdade, sim ou não? É verdade. A gente pode até não entender no primeiro momento.
Então nós precisamos entender isso. Você pode entender? Não, nós precisamos ter isso como princípio. Se Deus disse, é verdade. Eu não entendo, mas é verdade. Eu posso até, como muitos e muitos anos, eu dizimei e ofertei sem entender. Mas é uma ordenança, então tenho que fazer mesmo sem entender. Que o entendimento vem no caminho, no andar com Deus. Você está entendendo ou não? Esse é um exemplo prático. Agora, quem disse a verdade? Foi? Tem certeza? Sim. Por quê? Porque o dia que ele pecou e comeu, que era uma aliança, a aliança de Deus com Adão era não comer daquela árvore. Quando ele quebrou essa aliança, o que aconteceu? A glória de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele saiu. Entendeu agora? Quando o Espírito Santo de Deus saiu, ele se tornou o quê? Um homem natural, sem a glória de Deus, sem a presença de Deus. Ele não podia ser mais habitação de Deus, da glória de Deus. Amém? Pode sentar ali um pouquinho. Eu já chamo você de novo. Isso. Agora, todo o processo de Deus para resgatar o homem foi fazer com que a glória de Deus habitasse de novo no meio e depois dentro. Vamos lá? Eu vou dar fazer um panorâmico aqui para você entender. Deus precisava de alguém para estabelecer um concerto, para criar um povo. Então Deus chamou Abraão. Quando Abraão ele entregou Isaque em sacrifício a Deus, na realidade é o seguinte: Deus estava falando assim para Abraão: Abraão, é seu único filho, você vai entregar para mim, para eu ser pai dele. Entendeu não? É muito profundo isso. Lá naquele monte, naquela pedra, certo? Onde Deus tinha feito o homem, Deus precisava que alguém entregasse para ele um filho, para que através dessa descendência ela trouxesse o seu filho. Entendeu não? Você vai ver no monte quando Abraão está subindo com Isaque, Deus está subindo com o carneiro. No coração de Abraão, ele sabia e tinha certeza que as promessas eram em cima de Isaque. Se as promessas eram em cima de Isaque, então ele tinha certeza que mesmo que ele sacrificasse, Deus traria a vida novamente de Isaque, ressuscitando ele dentre os mortos. Em Hebreus você vai dizer que ele entregou e ele recebeu de volta. Quando Abraão está subindo com Isaque, ele fala para os servos: fique aqui, nós iremos adorar e voltaremos. Quando Isaque está subindo com seu pai, Isaque sabia muito bem o que era sacrifício, e ele falou: pai, está aqui o cutelo, eu estou carregando a lenha, mas onde está o sacrifício? Onde está o cordeiro?
E ele fala: Jeová Jirê. E Jeová Jirê, que todo mundo fala Deus proverá, ele não está falando Deus proverá para nós, Deus está vou prover para ele o sacrifício. Deus proverá para si o sacrifício. E aí quando ele entrega essa oferta, o anjo do Senhor brada e diz: agora eu sei que você me ama mais do que todas as coisas. Por isso ele dá as bênçãos para Abraão. E eu não vou parar por aqui, porque só aqui dá Só que eu quero que você entenda o seguinte, que quando Moisés vai até Faraó, Deus fala assim: fale para Faraó, Israel é o meu filho primogênito. Se você não deixar meu filho primogênito sair da escravidão, eu ferirei o teu filho primogênito. E Deus só pode falar isso porque Abraão entregou. Você está entendendo ou não? Então ali no Egito, Deus faz o quê? Deus, ele forma uma nação. E a promessa de Deus para essa nação é o quê? Eu habitarei no meio de vocês. Eu serei o Deus, seu Deus, e estarei no meio de vocês. Aí o que acontece? Deus leva todo aquele povo para o Sinai. Lá no Sinai, Deus fala para eles: santificai-vos hoje, amanhã e depois de amanhã, e eu virei até vós, e me revelarei a vocês. E a glória de Deus, ela vem em cima do Sinai, no terceiro dia. No terceiro dia a glória de Deus está ali sobre o Sinai, de uma forma tão tremenda e tão maravilhosa, que eles não veem face, eles não veem um ídolo, eles veem o quê? Poder, glória, zumbido, um tremor, e o chofar que toca numa buzina alto sonora, e eles ficam apavorados. Sim ou não? Porque a presença de Deus, a glória de Deus começa a vir para habitar. Aí o que acontece? Deus fala para Moisés: Moisés, sobe aqui e faz um modelo do que eu vou te mostrar. E durante 40 dias Moisés está no cume do monte, mas é como um portal, ele entra no céu. E ele vê, o que ele vê no céu, ele faz uma cópia na terra, da maneira que se podia fazer, que é o que? A tenda, né? A tenda, a arca, o castiçal, a mesa dos pães e o altar. Amém até aí? Tudo bem até aí? Vocês estão entendendo? Quando ele termina e ele consagra aquelas coisas, né? A glória de Deus que está em cima do monte vem em cima da arca da aliança. O que é a arca da aliança? Vamos lá. Pastor Liel, vem cá. Tem algum outro pastor aqui? Você é pastor? Vem cá. E você, princesa? Vem cá. Vem aqui. Ajoelha aqui. Isso. Aqui. Ajoelha para frente e para lá. Isso. Qual é o seu nome?
Andréia, que benção. Vem cá, Liel. Vem cá. Qual é o seu nome? Ricardo. Okay. Vocês vão ser o querubim. Isso. Os querubins. Vem cá. Aqui, ó. Olhando para baixo. A Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, vai, que legal. A Arca da Aliança é um trono, sim ou não? Onde os querubins estão. Os querubins estão acima. Existe um limiar. E nesse limiar a glória de Deus vem sobre o trono. Mas a Arca da Aliança, ela é feita de 2 materiais. O primeiro material é a madeira de acácia. O que é a madeira de acácia? É uma madeira que nasce no deserto. É uma madeira comum. Ela é tão vulgar que nasce no deserto. Então, a madeira de acácia, ela é uma expressão da humanidade. Amém? Está aí? Mas ela é revestida com ouro, por dentro e por fora. É revestida por dentro e por fora. E tem uma tampa sobre ela, também revestido de ouro. Agora, o que o ouro simboliza? Eternidade. Todo o ouro que está na terra não é da terra. O ouro produzido no universo é produzido por explosões de estrelas. As estrelas explodiram, jogaram toneladas de ouro sobre a terra, impactando a terra. Isso significa o quê? Que o ouro vem do céu. Amém? Agora, a Arca da Aliança representa o quê? A glória de Deus. Por quê? O que está dentro dela? O que está dentro, ou estava dentro dela? O maná dentro de um pote de ouro. Eu sou o pão da vida. Então a arca representa o quê? Cristo. Sim ou não? Que mais? Os 10 mandamentos. Quem é a palavra de Deus que se fez carne? Hã? Então a arca representa também Jesus, é o que está dentro. E o que mais? A vara de Arão. Que vara é essa? A vara de Arão era um cajado de amendoeira seco, mas que foi colocado na presença de Deus, e ela foi escolhida entre as 12. Por quê? Porque em uma noite, na presença de Deus, ela produziu folha, flor, frutos e frutos maduros. Deus escolheu. É uma escolha, e a escolha é de Deus. A Arca da Aliança representa 100% humano. Jesus não é 100% homem? Sim ou não? Mas também ele é 100% Deus. Amém até aí? Então, o que acontece? A glória que estava lá vem para a arca. E durante 40 anos eles andam e a glória de Deus está no meio deles. Eles entram na terra prometida, vencem, eles constroem o templo e levam a Arca da Aliança para aquela rocha.
no templo, a mesma rocha da criação de Adão, e a glória de Deus habita ali. Aí eles começam a servir outros deuses, e Ezequiel, você vai ver que a glória de Deus acabou, ela volta para o céu. Mas no tempo certo, a glória de Deus vem encarnada, Emanuel. A glória de Deus já não está mais no templo, a glória de Deus está andando entre nós, porque Emanuel não é Deus conosco, é Deus está no meio de nós, é diferente. É o Deus que anda, que fala, que interage, que cura, que faz milagres. Esse é Emanuel. Aí a glória de Deus, que é Emanuel, tem uma missão. Qual é a missão? Ir até a cruz. Para quê? Para nos justificar, nos purificar e nos glorificar. Quando Jesus morre, Ele nos justifica. Ele diz: está quitado, está pago, vocês não devem mais nada. Todos os pecados desde Adão e até a consumação dos séculos estão perdoados, está pago, vocês não precisam pagar mais nada. Quando Ele ressuscita, Ele nos justifica. E quando Ele envia o Espírito Santo, Ele nos glorifica, porque nós nos tornamos agora aceitáveis para ser a habitação de Deus. Amém? Agora preste atenção nisso. Cansou? Cansou, irmã? Não? Tá bom aí? Agora preste atenção nisso. Os céus, os anjos, o mundo espiritual está olhando para o que está dentro, porque o importante é o que está dentro. O que está dentro? O que está dentro? O maná. Quem é o maná? Jesus. Os 10 mandamentos, palavra de Deus, o Evangelho. Quem é a palavra de Deus? Jesus. Agora tem uma outra coisa que está dentro. O que é? A vara de Arão. A vara de Arão é o que? É Deus te escolhendo do mundo, retirando e falando: agora você vai florescer. Você era uma vara que não servia para nada, era só um cajado, só um apoio. Mas agora não. Agora você vai dar folhas, você vai dar frutos, e frutos violentos, mas sobrenaturalmente. Amém? Aplauda eles. Agora preste atenção nisso. Jesus faz isso, e é no primeiro dia da semana. Vem cá. No primeiro dia de semana, ao entardecer, Jesus ressurreto, Ele entra naquela sala onde estão os discípulos com medo, sim ou não? Ele entra lá, e Jesus podia fazer um monte de coisa, mas Ele disse: paz seja convosco. E eles ficam com medo, e Ele diz de novo: paz seja com. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E o que Ele faz? Ele fala: receba o Espírito Santo, e sopra. Qual é o paralelo? De Gênesis em Adão.
Agora ele está dizendo: vocês foram limpos pela palavra, vocês foram purificados, e agora vocês tornam a habitação do Espírito Santo novamente. Amém? Agora Jesus, ele olha para todas aquelas pessoas ali, e ele diz: entre os nascidos de mulher, não houve maior que João Batista. Porque Adão é outra coisa, é outra excelência, é outro nível. Amém? Mas aquele que é menor no reino de Deus é maior que ele. Quando Jesus está falando, João Batista, ele diz assim: eu não sou digno, aquele que vai vir após mim, eu não sou digno de desatar a sua. E Jesus está falando assim: ó, João Batista coloca no chinelo Moisés, Elias. Está entendendo ou não? Ele é o maior. Ele é maior do que todos esses. Amém? Até aí? Só que de agora em diante haverá uma explosão dessa vinda desse Espírito Santo sobre a terra, e aqueles que se tornarem a habitação do Espírito Santo vai ser muito maior que Elias, que Moisés, que todos esses que passaram no passado. Por quê? Presta atenção nisso. Porque no Velho Testamento a unção vinha com um propósito, e ela vinha sobre. Então a unção vinha para capacitar um rei, um sacerdote, um profeta, mas ela vinha sobre, ela só visitava, vinha e ia. Agora não. Agora veio habitar, veio morar. Nós tornamos habitação do Espírito Santo. Tá, pastor, mas o que significa isso? Significa que os 9 dons, os 9 frutos, todos os ministérios, ele está dentro de nós, porque nós não recebemos uma porção do Espírito, nós recebemos o Espírito Santo. E ele mora. Mas tem um detalhe muito importante. Jesus não era Deus na terra? Sim ou não? Mas como que ele começou o ministério dele? Como que Jesus começou o ministério dele? Como que ele começou? Antes dos 30 anos ele fez alguma coisa? Fez ou não? Não, ele começou com 30 anos. Mas o ministério dele começou aonde? No Jordão. Sim ou não? Mas ele era um Deus na terra? Mas ele precisou se submeter a uma autoridade constituída pelo Pai, para que ele fosse ativado. Você entende isso? O próprio Filho de Deus precisou de uma ativação. Que ativação essa? Foi essa. Ativação foi essa. Ele foi, e João Batista olhou para ele e falou: não, eu não posso te batizar, eu é que preciso ser batizado. Quem era maior? Jesus. Mas ele se fez menor. Quando ele é batizado, e a palavra de Deus diz que ele sai das águas, o céu se abre. Você quer os céus abertos sobre a sua vida? Você precisa de ativação. Precisa que alguém ative. Você está debaixo de autoridade, em submissão a Deus, da palavra,
Por quê? Meu Deus, se o Espírito Santo, olha só que coisa doida. Paulo diz assim, que o mesmo poder, o mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, Ele está em nós. E Ele não só está em nós, Ele opera em nós. Gente, isso é fora da casinha. Sim ou não? Abre um potencial violento sobre as nossas vidas. Agora, a primeira coisa é o seguinte: quando a gente entende, a gente começa a usufruir. Mas, que horas são? Já? Vocês aguentam mais um pouquinho? Quantos minutos vocês me dão? Qual que era a intenção de terminar? Não? Olha só. Vamos falar de transferência de unção. Bom, primeiro deixa eu seguir aqui um negócio aqui. Que isso daqui abriu o meu entendimento esses dias, que assim, gente, isso daqui é tudo fresquinho do céu, viu? Essas coisas são tudo fresquinho. Tem algumas coisas que eu já compartilhei com vocês aqui, mas é tudo fresquinho do céu. Esses dias eu estava lendo uma passagem, Nicodemos. Quem já leu a história de Nicodemos? Quem já leu? Não? João 3? Alguém conhece essa história? Olha o que acontece. Nicodemos vai ter um encontro com Jesus à noite. E Nicodemos chega para Jesus e diz assim: bom mestre, nós sabemos que você é de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que você faz se não for alguém de Deus. É uma conclusão bastante óbvia, assim, ó. Mas a primeira coisa que ele fala é assim: nós sabemos. Na realidade, o que dá a entender é o seguinte: como Nicodemos era do Sinédrio, ele era um dos juízes, um dos 70, a coisa estava fervendo lá. Por quê? Por que as coisas estavam fervendo? Imagine chegar no Sinédrio em Jerusalém. Chega um leproso, que é limpo, que é curado, chega lá para ser restabelecido, para ter a sua identidade de volta, para ter a sua vida de volta, para ter a sua família de volta. Mas isso não tinha acontecido em mais de 1000 e poucos anos, não acontecia. Por quê? Porque Moisés se dedicou 3 capítulos para restaurar o leproso, e somente Miriam, a irmã dele, é restaurada, e depois Naamã os filhos. Mas tem 3 capítulos lá na palavra de Deus que fala da restituição, da cura e da limpeza do leproso. E aí o que acontece? Uma das evidências que o Messias tinha chegado era que ele limparia leproso. Agora imagine aquele leproso, né, que se ajoelhou lá diante de Jesus. Jesus falou para ele: vai ao sacerdote para servir de testemunho. Era para servir para o sacerdote. Aí ele pega e ele sai dali, e ele vai para a sua cidade. Ele tem que passar na sinagoga, pegar uma escrituração e ir até Jerusalém para se apresentar ao sumo sacerdote. E aí o que estava acontecendo em Jerusalém? Chegou um homem. Meu Deus, ele era leproso? Mas como assim? Como ele foi curado?
o Jesus, o Yeshua, tocou nele e ele foi totalmente limpo. Aí ele vai e recebe a restauração de tudo que ele tinha. O sumo sacerdote tem que entregar tudo de volta para ele, reconstituir ele à sociedade. Mas passa alguns dias, chega a 9. Você está entendendo ou não? Jerusalém estava em polvorosa, porque todo mundo estava falando. Então Nicodemos, que era um fariseu, que acreditava nisso, que acreditava nessas coisas, estava um burburinho ali. E alguém falou assim: alguém precisa ir lá. Nicodemo falou: eu vou, mas só vou de noite. Aí, quando Nicodemos está lá, Jesus olha para ele e fala assim: Nicodemos, se você não nascer ou imergir na água, você não pode nem vislumbrar o reino de Deus. Você não pode nem enxergar o reino de Deus. Aí Nicodemos fala para Jesus uma coisa que parece tola, mas ele diz assim, parece tola, mas é muito profundo. Ele diz assim: como sendo eu um homem velho, eu poderia voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Em outras palavras, ele estava dizendo: eu poderia, com toda a experiência que eu tenho hoje, de homem maduro, entre os acertos e erros que eu fiz, eu dar um reset na minha vida e zerar o meu passado, mas com a sabedoria que eu tenho hoje. Com a mente que eu tenho hoje. Porque por exemplo, nascesse uma criança novamente, iria ter os mesmos erros e as consequências assim por diante. Mas ele estava perguntando algo assim. Então Jesus dá aqui duas chaves, e essas duas chaves, ela muda a história da nossa vida. A primeira chave é o seguinte: ele diz: Nicodemos, você precisa passar pela imersão da água. Imersão da água. A imersão da água. Todos são batizados aqui? Nas águas? Todos? Todos? Não? É? Glória a Deus. Então você vai entender hoje isso daqui, esse mistério. E aqueles que têm um pouco de conhecimento vão ter um conhecimento um pouco maior. Quando você nascer das águas, ou melhor, imergir nas águas, você precisa dessa imersão. Por quê? Porque esta imersão vai fazer um reset na sua vida. Mas ao mesmo tempo, não vai ser só um reset. Vai ser um virar de páginas. Porque a partir do batismo, tudo que era velho vai se fazer novo. E você vai ser uma nova criatura em Deus. Porque quando a gente recebe e a gente passa pelo batismo, nós tornamos habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo que estava falando, que estava movendo, que estava agindo, passa a habitar. Amém? Mas tem outra coisa também. Jesus vai falar assim: vocês estão limpos pela água que é a palavra. A palavra lava. Quando você imerge na palavra, quando você se afunda na palavra, você busca a palavra, a revelação da palavra,
Isso traz vida, porque se cumpre Romanos: renovai o vosso entendimento através da palavra. E você começa a experimentar as coisas de Deus, o sobrenatural de Deus. Mas nessa imersão acontece o seguinte também: quando você nasceu na terra, como é o seu nome mesmo? Andréia. Andréia, e qual que é o seu sobrenome? Albano. E é descendente do quê? Não sabe? Espanhol, italiano? Não. Mas quando a Andréia nasceu, o pai e a mãe escolheram o nome, Andréia. Não sei por que Andréia, mas é um nome bonito, sim ou não? Concorda ou não concorda? Porque é bonito. Ou tinha alguém de referência e falou assim: não, vai ser Andréia, né? Aí ele foi lá, o pai foi lá e falou assim: mas não vai ser só Andréia, mas eu vou dar o meu sobrenome sobre ela. Ela vai carregar a minha identidade. Sim ou não? E geralmente os pais colocam também o sobrenome da mãe, né? Vai ter identidade da mãe e do pai. Sim ou não? E lá no cartório você foi registrado e você se tornou uma cidadã dessa terra. Só que quando nós nos batizamos, algo acontece no mundo espiritual. Já cansou, meu amor? Itália? Italiana? Olha lá, já pesquisaram assim, você é descendente italiana. Pode pedir de cidadania italiana. Aí, o que acontece? Quando nós nos batizamos, os escrivões celestiais escrevem o seu nome no livro da vida. Mas tem um detalhe: Abraão só tem um no céu. Você conhece um outro Abraão? Aqui, já conheceu algum Abraão? Já conheceu algum Isaac? Isaac só tem um no céu. Yeshua só tem um no céu. Você está entendendo ou não?